Então, bom dia, meu nome é Mariana, eu sou L1 aqui da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, de Radiologia. Hoje, o meu tema é responder o questionamento: o que precisa ser conhecido do esôfago, que não é neoplasia. Fazendo aqui uma breve introdução, a gente lembrar a anatomia. O esôfago ele é composto por 3 porções: a porção cervical, a porção torácica e uma pequena porção abdominal. Ele tem o esfíncter esofágico superior, que é ali ao nível do músculo cricofaríngeo, e o esfíncter esofágico inferior, que é ao nível 2 centímetros abaixo do diafragma, aproximadamente. Lembrar também essas duas camadas musculares do esôfago, circular e a longitudinal. Em relação aos exames de imagem disponíveis para o diagnóstico das doenças esofágicas, a gente tem o esofagograma, que é feito com ingestão oral de contraste paritado, a tomografia computadorizada, que pode ser feita ou não com duplo contraste, a radiografia de tórax, que normalmente vai mostrar lesões mais grosseiras do esôfago, e essas 3 outras que eu coloquei, a ultrassonografia endoscópica, a ressonância magnética e o PET, normalmente são utilizados para adenocarcinoma ou outras lesões esofágicas que a gente não vai abordar hoje. Falando um pouco do aspecto radiológico habitual do esofagograma, aqui nessa primeira imagem a gente tem um esôfago de contornos regulares, o enchimento adequado. Essa segunda imagem mostrando a transição esôfago-gástrica normal. A terceira é um ponto de constrição normal, que é passando ali pelo arco aórtico, faz essa impressão no contorno esofágico. E o aspecto radiológico habitual aqui na tomografia, eu trouxe mais essa imagem para a gente ver os 3 níveis de constrição ali fisiológicos do esôfago. O primeiro é ali ao nível da cartilagem cricoide, ao nível de T5, C5, C6. A segunda passando pelo arco aórtico, ali ao nível de T4, T5. E a última ao nível de T10, T11, passando ali pelo hiato diafragmático. Começando primeiro pelos distúrbios primários de motilidade esofágica. A gente tem a acalase, que é um distúrbio muito conhecido, relativamente comum. Ele é caracterizado por uma disfunção do esfíncter esofagiano inferior. Normalmente é um distúrbio neurogênico, que vai causar uma perda do relaxamento do esfíncter esofagiano inferior. Isso vai causar dilatação em graus variados no esôfago. O quadro clínico normalmente é um paciente de meia idade, com uma disfagia progressiva, começando para sólidos e depois para líquidos. E na imagem, normalmente a gente vê esse aspecto de bico de pássaro ou de chama de vela, como eles falam, e a dilatação esofágica montante. Aqui mostrando essa outra imagem, uma dilatação maior ainda e a obstrução distal, né, a acalase, e o acúmulo do meio de contraste aqui. E no raio-x de tórax, mostrando que pode simular, inclusive, uma massa mediastinal. Aí no perfil seria importante, nesse caso, inclusive, para a gente ver o nível, né? E aqui numa imagem, num corte axial e num coronal, na tomografia, mostrando a dilatação esofágica e o acúmulo de restos alimentares em toda a extensão do esôfago. Outra entidade, o espasmo esofagiano difuso, ele vai acometer a musculatura lisa do esôfago. Normalmente é uma causa importante de dor torácica não cardíaca. A etiologia ainda é desconhecida. A gente tem que lembrar que o diagnóstico é principalmente manométrico, que vai ver a oscilação entre ondas peristálticas normais e ondas alteradas que não progridem e são de maior intensidade. Aí aqui no esofagograma, a gente vê o aspecto que eles falam de ponta de rosário ou de parafuso, né, que são várias ondas seguidas de alta amplitude. Normalmente é difícil fazer o diagnóstico porque tem que pegar bem no momento que ocorreram essas contrações. O presbiesôfago é uma entidade muito importante porque é a principal alteração de motilidade no nosso meio do esôfago.
está relacionado ao envelhecimento, muito comum a partir de 80 anos, causada por uma degeneração do plexo mientérico. No exame, no esofagograma, a gente vai ver ondas terciárias e um relaxamento incompleto aqui do esfíncter esofagiano inferior. Então, a gente vai ter um paciente com disfagia progressiva e com dilatação esofágica ao exame de imagem. Passando para os distúrbios secundários de motilidade, então a gente vai falar das doenças sistêmicas que vão acometer o esôfago. Primeiro, a esclerodermia, que é uma doença do colágeno. Lembrar que ela acomete vários órgãos, causando alterações fibroestruturais. E no esôfago, ela vai acometer a musculatura lisa e gerar incompetência do esfíncter esofagiano inferior. O acometimento esofágico é muito prevalente, cerca de 85% dos casos de esclerodermia. E ele pode causar a doença do refluxo gastroesofágico e, como consequência mais posterior, o esôfago de barriga. Aqui nessa imagem a gente veria uma forma mais dinâmica, né, sequencialmente, que esse paciente não tem ondas peristálticas esofágicas, e aqui uma evolução mais crônica, esse paciente desenvolveu um esôfago de Barré e acabou desenvolvendo um adenocarcinoma de esôfago. A doença de Chagas é uma doença muito comum ainda no nosso meio, principalmente na forma crônica. Lembrar que ela acomete o plexo mientérico de todo o trato gastrointestinal. No esôfago vai causar dilatações de diferentes tamanhos por conta de uma calásia. E as alterações vão ser idênticas àquela que eu falei da acalásia. Aqui eu trouxe mais para a gente falar da classificação de Rezende, que a gente vai utilizar pelo esofagograma um corte transversal, um diâmetro transverso do esôfago. O grau 1 é aquele que vai até 4 centímetros, o 2 entre 4 e 7 centímetros de dilatação, o 3 é entre 7 e 10 centímetros e o 4 maior que 10. O 4 também é chamado de dólico-omega esôfago, que é um esôfago que dobra sobre o próprio eixo de tanta dilatação. Então, aqui mostrando um raio-x de tórax antes da ingestão de contraste, mostrando essa linha delimitada pela seta, que é a massa mediastinal, que supostamente é o esôfago, né? Aí, após a administração do contraste oral, a gente vê no perfil o nível ali, e o acúmulo do contraste, mostrando a acalásia distal e a dilatação esofágica. Na tomografia no corte axial também mostrando essa dilatação esofágica importante. Agora abordando um pouco as esofagites infecciosas, são várias etiologias. Vou focar principalmente na candidíase, que é a mais comum. Os achados em relação à candidíase e outras etiologias virais, como herpes vírus, citomegalovírus e HIV, são mais difíceis de diferenciar, inclusive clinicamente. Normalmente o paciente com candidíase esofágica, ele também apresenta placas orais e tem apresentado muito aumento da incidência dessas doenças por conta dos pacientes imunocomprometidos. O quadro clínico difere um pouco de todas as que eu falei já, porque é uma disfagia mais aguda e a longo prazo que pode causar ali uma estenose esofágica. Aqui a gente vê um esofagograma mostrando um aspecto que eles chamam de esôfago despenteado. Isso acontece por conta de várias úlceras ao longo do esôfago e placas pseudomembranosas, né? Na tomografia, não tem muito o que a gente vê, a não ser um espessamento da mucosa esofágica. Partindo agora para as esofagites não infecciosas, abordando a esofagite por doença do refluxo gastroesofágico, normalmente vai ter um espessamento mucoso e um relevo mais irregular da mucosa esofágica, tanto aqui na fluoroscopia quanto no esofagograma. Uma consequência da doença do refluxo lá na frente, por uma inflamação crônica, pode ser o esôfago de Barré. É uma metaplasia colunar, então é um diagnóstico histológico, mas a gente pode ver algumas alterações tomográficas que sugerem. É uma condição pré-maligna e geralmente tem uma tríade radiológica que a gente pode ver estenose esofágica alta,
o refluxo gastroesofágico e a hérnia gástrica hiatal. Quando tem, além desses 3 comemorativos, também a presença de estenose distal, eles falam que é muito sugestivo de esôfago de Barré, podendo até ser patognomônico, de acordo com alguns autores. Aqui nessa primeira imagem na seta a gente vê um espessamento da mucosa irregular do esôfago e aqui também mostrando alguns sinais de hérnia hiatal. Esse paciente também tinha um adenocarcinoma, mas não era evidenciado pelo exame de imagem, somente pela endoscopia. A esofagite actínica, ela normalmente é decorrente de tratamento com radioterapia para tumores mediastinais, de pulmão e de coluna dorsal. Ocorre geralmente 3 a 9 meses após o tratamento e é progressiva. E no esofagograma a gente sempre vai procurar por estenoses segmentares, como a gente vê aqui nesse caso. A gente vê que tem um afilamento importante do esôfago, uma dilatação montante com acúmulo do meio de contraste. A esofagite cáustica normalmente é causada por ingestão de substâncias alcalinas ou ácidas, muito comum em crianças ou em tentativa de autoextermínio. Geralmente são produtos domésticos que são ingeridos. E a lesão esofágica vai ser variável, vai depender do tipo de agente, qual a toxicidade dele, quanto tempo ele teve contato com a mucosa, o volume ingerido. E na fase aguda, normalmente a gente não faz contraste oral, normalmente na fase aguda a gente tenta descartar uma perfuração esofágica. Então, nesse caso aqui a gente vê uma radiografia de tórax mostrando uma perfuração importante, porque causou pneumotórax bilateral, um pneumo mediastino, um pneumo peritônio e um enfisema subcutâneo importante. Já na fase crônica, que a gente vai lançar mais mão dos exames contrastados, para a gente ver se tem alguma área de segmentar de afilamento. A hérnia gástrica hiatal, temos 3 tipos, mas o principal disparado é a hérnia por deslizamento. Essa hérnia por deslizamento ocorre quando a transição esôfago-gástrica localiza-se acima do hiato esofágico. Então, a gente vê aqui nessa imagem um alargamento do hiato diafragmático e aqui mucosa gástrica acima do diafragma. A mesma coisa mostrando ali no esofagograma. É uma condição relativamente comum. Aqui mostrando só os outros 2 tipos, exemplificando que não são tão comuns. Aqui a hérnia hiatal por rolamento, que é quando somente o fundo gástrico se desloca para cima do diafragma e a transição permanece abaixo. E a hérnia mista ali na outra imagem da esquerda, mostrando que ambos estão acima, tanto a transição quanto o fundo gástrico acima do diafragma. Falando um pouco dos divertículos esofágicos, normalmente são achados incidentais, muitos pacientes são assintomáticos, quando assintomáticos são divertículos maiores. Coloquei aqui uma tabela do CBR mostrando os 3 tipos de divertículo. O divertículo de Zenker, que normalmente é cervical, ele ocorre por uma fraqueza do músculo cricofaríngeo. O de tração, que normalmente é do esôfago médio, e decorre muitas vezes de doenças cicatriciais, por exemplo, tuberculose. E o por pulsão, que normalmente acontece ou no médio ou no distal, e geralmente é por um aumento da pressão intraluminal esofágica. Aqui mostrando o esofagograma de um divertículo de Zenker, que também a gente tem que lembrar que ele é um pseudodivertículo, porque entre todos os divertículos ele não apresenta camada muscular. Então, a gente vê aqui uma circulação em região posterior do esôfago cervical, com acúmulo aqui do meio de contraste. Aqui na fluoroscopia, mostrando o divertículo por tração no esôfago médio, então a gente vê que tem essa imagem sacular aqui acumulando contraste. E esse paciente tinha uma tuberculose crônica e teve essa fibrose aqui, cicatrização. E aqui a gente vê um divertículo por pulsão. Esse paciente ele apresentava refluxo gastroesofágico, se eu não me engano. Fístulas esofágicas é a última entidade que eu trouxe para a gente, que normalmente ela se dá por uma comunicação com a árvore brônquica. A
A causa mais comum disparada é neoplasia, mas a gente tem que lembrar sempre de outras causas, como trauma, procedimentos endoscópicos também podem causar, tuberculose, corpo estranho e radioterapia. Normalmente, essas fístulas são diagnosticadas por ingestão de contraste oral, tanto pelo esofagograma quanto pela tomografia. Aqui no esofagograma a gente vê um trajeto fistuloso em direção à árvore brônquica. E aqui mostrando uma imagem de tomografia, esse paciente ele teve uma laceração, uma lesão da região posterolateral do esôfago, com comunicação para a cavidade pleural. Ele tinha ingerido um corpo estranho, foi abordado com endoscopia e ocorreu a perfuração. Aí extravasou o contraste para o espaço pleural. Aqui as referências que eu utilizei, esse artigo da Radiology falando dos exames da esofagografia, o capítulo do CBR, tanto de anatomia seccional quanto do esôfago, e algumas imagens eu peguei do Radiopedia também. Eu fiz as tabelas mostrando os distúrbios primários, secundários, as hérnias hiatais, e essas duas tabelas que estavam muito boas no CBR.